você. Gravando. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, 27 de outubro de 2021. Estamos terminando o estudo desse primeiro livro da série psicológica Jesus e a Atualidade. E você que está nos acompanhando na gravação também, seja bem-vindo. Também receba a nossa vibração de paz, de carinho, desejando que nós possamos juntos refletir muito sobre nós mesmos, com a ajuda da benfeitora Joana de Ângeles. Então, para iniciar os nossos trabalhos, eu convido a todos vocês a me acompanharem numa prece de gratidão e reconhecimento ao Pai pelas oportunidades recebidas e por esse momento que estamos aqui confraternizando e unidos pelos nossos corações e nossos pensamentos. É assim, Pai de infinita bondade e misericórdia, que estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, nosso irmão maior, que veio nos dar o exemplo da gratidão, da humildade, da perseverança, da boa vontade, nos convidando a encontrar o reino de Deus dentro de nós mesmos. Então, em nome de Jesus, nos reunimos para estudar os conhecimentos, as reflexões, as histórias, os ensinamentos profundos do Evangelho, que a mentora Joana de Ângeles vem compartilhar conosco. Assim, somos gratos pela experiência, pela oportunidade, pela companhia nos estudos, pelo auxílio da espiritualidade amiga que nos inspira e nos guia nesse caminho, nessa trajetória. Somos gratos também, todos nós, pela ajuda que recebemos para colocar em prática esses conhecimentos. Assim, com essa prece singela, gostaríamos de dar início ao nosso estudo de hoje, pedindo a proteção de Jesus para os nossos trabalhos, que a paz de Jesus esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, estamos aqui estudando este penúltimo capítulo sobre a ingratidão nos tempos atuais. Diz a mentora Joana de Ângeles que o ingrato é um enfermo. Sim, a ingratidão é uma doença. É uma doença que inflama o indivíduo nas chamas do seu orgulho. Ou seja, a mentora, ela relacionou para nós a ingratidão com doença e uma doença cuja raiz é o orgulho no indivíduo. Na primeira parte desse capítulo, a mentora reserva para apresentar o tema. Então, ela define o que seria a gratidão como uma virtude a ser conquistada pouco a pouco pelo espírito que transita, pelos espíritos imperfeitos que transitam por esse planeta escola, rumo ao seu desenvolvimento. Mas que nesse caminho, muitas ingratidões encontramos, né, muitos ingratos, muitos doentes, justamente pelo nível evolutivo do nosso planeta. A segunda parte, ela vai trabalhar a questão, já ligando aos ensinamentos de Jesus, como a gratidão como a gratidão propicia a cura. Então, ser grato é uma maneira de buscarmos a cura. Isso que ela está fazendo, e nós vamos continuar, nós já adentramos a parte 2 e vamos continuar hoje. Espero terminá-la, essa parte 2 hoje, para ficar para a semana que vem só a última parte, que são os conselhos da mentora. Então, na semana passada, outra reflexão que ela nos traz, aqui é um resuminho de tudo que a gente viu, não só da semana passada, mas primeiro item está relacionado bem ao começo do capítulo, mas os dois últimos ao estudo da semana passada, que a gente estudou
lá na parte da semana passada. A mentora vai dizer que os ingratos são numerosos. É isso que eu estava falando, né, gente? Por conta da situação mesmo. No nosso planeta, a gente ainda convive muito com a ingratidão. É por isso que o título do capítulo é Jesus em Gratidão. Ou seja, como que o exemplo, o ensino de Jesus pode combater ou pode amenizar essas questões relacionadas a essa chaga da humanidade, que é a ingratidão. Porque o livro é Jesus e Atualidade, então ela está colocando que, na atualidade, nós temos a ingratidão como a tônica, e como Jesus vem trazer o remédio para essa doença. Não é isso que ela está nos dizendo? Né? Meu entendimento é, daí se alguém entender diferente, pode comentar, tá, gente? Então, os ingratos são numerosos, justamente porque estamos num planeta ainda pouco evoluído, um planeta de expiações e provas, caminhando para uma regeneração, mas ainda nesse caminho. Então, nós temos a presença da ingratidão muito forte das nossas relações sociais e pessoais. E até espirituais, né? E quantos de nós, às vezes, não é grato, às vezes, ou sempre, à própria natureza, a Deus, né? Então, todas as questões nós acabamos revelando esse traço do nosso orgulho. Então, ela vai dizer que esses inúmeros ingratos vivem em dependência dos sacrifícios alheios, porque não são todos os seres humanos que são ingratos em todas as situações, concordam? Nem todos, nem em todas as situações. Em algumas situações, nós temos a gratidão, em outras não percebemos. Foi isso que a gente comentou muito nos últimos encontros. Então, assim, nem 8, nem 80. Né? Algumas coisas a gente consegue fazer, outras coisas não consegue. Mas naquelas que a gente vê, identifica a ingratidão, vai ter aqueles que se sacrificam para que esse ingrato, mesmo não reconhecendo o bem recebido, ele faz o bem do mesmo jeito, né? Quer dizer, aquele que trabalha, que foi o chamado de Jesus, aquele que serve, ele serve independentemente se ele vai ter a gratidão ou não. É isso que a mentora está querendo dizer. O trabalho no bem é servir, sem ver a quem. Ou seja, se a pessoa vai ser grata ou se vai ser ingrato, o trabalhador do bem não está preocupado com isso. Por isso que diz que o ingrato vive em dependência do sacrifício dos outros. Né? Acho que eu contei para vocês a história que o Ney e o Lúcio contam no livrinho psicografado pelo Chico, do menino que não queria trabalhar, e a mãe reza, e ele sonha com um anjo, e aí o anjo apresenta uma conta para ele, de quantas galinhas, quantos ovos, quantos de leite, enfim, tudo que ele devia, e ele não reconhecia que aquilo era uma dívida. Mas existia um trabalho, seja o sacrifício dos animais que morreram para que ele se alimentasse, da mãe que fazia, ou seja, os sacrifícios dos outros é que mantinha aquele ingrato, né? E assim acontece conosco. E aí, ela vai fechar, para a gente poder continuar com a leitura de hoje, ela comenta que foram muitos ingratos que passaram pelo caminho de Jesus. Jesus encontrou com muitos ingratos. E aí, o ápice disso, quando Jesus evidencia a questão da ingratidão, é justamente no episódio da cura dos 10 leprosos, que 9 vão gozar a vida, mas que não são de fato curados, são curados por fora, mas a doença do orgulho, que não reconheceram em Jesus o seu beneficiário, continuava lá, a chaga interna, purulenta, né? Enquanto que o samaritano, o leproso samaritano, um deles, dos 10, volta para agradecer. Esse realmente conseguiu a cura do corpo e a cura da alma, que é o que de verdade nos interessa. Concorda, gente? A cura do corpo é bem-vinda, mas aqui, o que é permanente é a cura da alma. Então, daqueles 9, eles obtiveram uma cura imediata, momentânea, enquanto que o samaritano conseguiu algo muito mais profundo, e é por isso que nós buscamos nos conhecer aqui, para que a gente possa ser como esses 10%
como o leproso samaritano, que nós possamos, sim, pedir a Jesus a cura do corpo, mas que nós busquemos a cura da alma, sendo grato a quem quer que seja, né? Certo? Então, vamos lá, desenvolvendo a gratidão para curar a alma. Depois, né, desse resumo, nem tão resumo assim, gente, eu acho que eu preciso treinar minha capacidade de síntese, porque às vezes eu vou fazer, quanto maior o capítulo, mais demora para fazer a síntese. Mas, eu peço desculpas, né? Mas eu acho que se a gente começasse assim, do nada, assim, a gente fica meio sem pega, né? Por isso que eu gosto de dar uma recordada. Agora sim, vamos ver o que ela vai nos dizer nessa última parte, antes dos conselhos, que está na segunda parte agora, né? Já falando de Jesus, ela disse, só lembrando, ela disse no anterior que na crucificação, muitos foram os curados, né? Mas que no episódio da crucificação, quantos daqueles que foram beneficiados por Jesus estavam lá? Não estavam. Então, isso dá mesmo a ideia do quanto somos ingratos. Então, ela vai dizer que o mestre conhecia as debilidades morais do homem, ou seja, as pessoas buscavam Jesus para curar os seus males físicos. Era isso que eles pediam, não era? O cego que queria ver, a mulher hemorroísta que queria, né, deixar de ter hemorragia, enfim, gente. Muitos os procuravam para quê? Para que ele lhes curasse o corpo. Mas Jesus via a enfermidade do corpo, mas via também as raízes daquela enfermidade, o porquê daquela enfermidade, e conhecia as nossas debilidades morais. Conhecia não, conhece, né? Porque conhecia naquela época que esteve internado e conhece hoje. E ele sempre, então, se preocupava em alcançá-las, a fim de que as pretendidas curas alcançassem as matrizes das doenças, onde as mesmas se originam, erradicando-as de modo que não voltassem a produzir miasmas e males perturbadores. Olha só, por isso que Jesus ficou tão inconformado, né? Na verdade, ele sabia que aquilo ia acontecer, mas ele fala assim, quando o leproso samaritano volta, o que ele fala? Mas não foram 10 para evidenciar assim? Cadê os outros? Por quê, gente? Porque o que ele queria não era a cura da lepra, era que eles reconhecessem o bem recebido para que eles se curassem do orgulho. É isso que Jesus quer, que é a cura da nossa alma. E aí eu trouxe um episódio aqui com base, a mentora não fala desse episódio, mas eu entendi que dentro dessa fala dela, eu achei que cabia, sabe? Porque ela fala assim, ó, que ele conhecia as debilidades morais, que ele buscava alcançar as matrizes, ou seja, o cerne de onde se originava aquela enfermidade, porque o corpo era só a pontinha do iceberg, e que ele buscava essa cura interna para quê? Para que a gente permanecesse saudável, porque senão não adiantava nada. Ele dá aquela carga de energia que ele doava, as pessoas iam enfermar de novo, concorda? Que ele fala, voltassem a produzir os miasmas e males perturbadores. É igual assim, sabe quando você está doente? E você vai no médico, e aí o médico fala assim para você, você tem que fazer, ele dá um tanto de prescrição, você tem que fazer um regime, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí você faz e melhora. Sei lá, vamos dar um exemplo que eu acompanhei recentemente. Uma pessoa que tem uma questão no estômago, tá? Eu sei que a minha amiga Santa acompanha a gravação. Santa, não é de você que eu tô falando. Que ela também tá com problema. Ela vai achar que é, mas não é de outra pessoa, você vai ver que não é. Então, um problema no estômago, tá? E aí a pessoa tá com muitas dores, tá sofrendo, tá. Tudo que come faz mal. Ela vai no médico, faz exame e descobre que ela tem que restringir a sua alimentação.
Ela vai ter que fazer um sacrifício, concorda? Para poder sarar. Mas como ela está com dor, ela faz o que for preciso. Ela não é. E faz. Beleza. Melhora. Ah, mas não dá muito quando não sente dor, o que que faz? Ao invés de continuar, assim, comer, voltar assim a comer, mas com parcimônia, o que que a pessoa faz? Livre da dor. Volta ao que era antes. Vai demorar muito para ter o problema de novo, gente? Não vai, não vai ter. É bem isso que Jesus fala, não adianta, né? Eu te curar, se você não olhar para dentro de si e não trabalhar o que está dentro de você, não vai resolver, né? E aí eu trouxe essa história, por isso que essa história aí, essa imagem, é a cura do cego em Betsaida. O que, que tem de diferente? Jesus curou muitos cegos. A gente já comentou isso aqui, né? Por que, que será que ele escolheu cegos? É porque cegos somos todos nós, não é? Que não vemos aquilo que precisamos ver. Então, é por isso que a gente tem vários episódios de curas diferentes de cegos. Vamos ver se se identificam com o de Betsaida. Vamos ver quem é cego aí em Betsaida. O cego de Betsaida é uma coisa interessante, está lá em Marcos. O que acontece? Não é o cego que vai, porque geralmente a gente vê, por exemplo, lembra do cego? Ah, esqueci o nome dele. Aquele que foi gritando Jesus do caminho. Esqueci o nome dele. Mas não. Perdi. Bartimeu? Bartimeu? Bartimeu, isso mesmo. Ó, ainda bem que vocês estão atentos. Isso. O Bartimeu. O Bartimeu, lembra que foi o que aconteceu? Que ele queria muito, então, assim, ele não conseguia na multidão, ele gritava, implorava para Jesus olhar para ele. E de tanto que ele gritou, Jesus pediu para buscar ele. E vários outros cegos, né? Ou outras curas, as pessoas pediam, mas algumas as pessoas não pediam. Exemplo, a cura do paralítico da piscina, ele não pediu. Jesus que falou, pega o teu leito e vai. E você, porque eu fico aqui, ninguém me leva, né? Daquele jeito. Aí Jesus, você faz alguma coisa, né? Não fica esperando, pega o teu leito e vai lá se apresentar ao sacerdote. E esse cego é um caso desse. Ele não pediu. Lá na descrição diz assim, que levaram ele. Então, é igual, sabe, quando a pessoa está doente, alguém que gosta muito de você, a mãe pega seu filho, não, você vai sim, e leva, né? Então, alguém, amigos dele, né, ficou sabendo que Jesus estava pensando, nós vamos te levar. E levaram ele. O que que Jesus fez? Aí você fala assim, Jesus podia curar só dizendo, eu quero que cura. A gente sabe disso, só com o poder da palavra. Jesus podia curar à distância. O servo do centurião foi o caso de... Então, Jesus podia curar e ele curou de muitas formas, né? Mas nesse, sabe o que ele fez? Ele pegou o cego pela mão, pegou o cego, ele estava na aldeia de Betsaida, na cidade, né? Que ele chamava de aldeia. Ele pegou o cego pela mão e foi para fora da cidade. Olha só que coisa incrível. Eles já tinham visto as curas de Jesus, podia ser instantânea, né? O que Jesus pegou Pegou na mão e levou o cego. Levou. Aí, eu não sei se vocês conseguem ver na imagem, Betsaida está lá no fundo, tem uma aldeia. Então, ele foi bem para fora da aldeia. Quando ele chegou lá fora, ele colocou saliva nas mãos. Tá vendo? Além de tocar, ele ainda usou de eu posso dizer, de um fluido, né? De alguma coisa material. Aí ele colocou a sua própria saliva nas mãos, esfregou nos olhos do cego e falou assim, você viu alguma coisa? Aí o cego olhou, eu vejo uns homens mais ou menos desfocados, parece umas árvores. Ele via alguma coisa, mas não via nitidamente. Aí Jesus fez o processo aí, pôs as mãos e tal, e aí perguntou, e agora? Você vê? Agora eu vejo longe, estava chegando muito bem, né? Agora sim eu estou vendo bem. Aí
Essa cura até tudo bem. A parte interessante do autoconhecimento que nos interessa é agora, que coloca muitos estudiosos da Bíblia de cabelo em pé. Jesus fala para eles, aí o cego fica agradecido. E você sabe o que ele queria fazer? Ele queria seguir Jesus. Era isso que ele queria. Muitos não queriam, lembra? Que muitos não eram nem gratos. Esse ficou grato. Ele queria seguir Jesus. Jesus fala para ele assim, agora você vai para sua casa, volte para casa, mas não entre na aldeia. Pronto. O que isso quer dizer? A casa dele ficava onde? Em Betsaida. Ele fala, volte para sua família. Ficava em Betsaida. A aldeia era Betsaida. Como é que ele podia ir para casa sem voltar para a aldeia? Então, essa frase enigmática de Jesus, né, é muito bem explicada se a gente olhar para o cerne psicológico. Veja, o que é a aldeia? A aldeia é a psicosfera mental. Então, o que Jesus está dizendo? Que o convívio na família com as pessoas é que o deixavam daquela maneira. A doença dele era como ele reagia a esse convívio. A gente sabe disso, né, gente? Que o convívio com o outro, a gente nasce no lar que a gente precisa, enfim. Só que ele não... A aldeia para Jesus era o campo mental, o jeito como ele pensava, ou seja, os problemas continuavam lá, mas agora era para ele voltar para os problemas com outra disposição, com outra mentalidade. E isso faria toda a diferença. Concorda comigo, gente? Faz toda a diferença? Você está no mesmo ambiente. Se você irritar disso, você parte para a briga, o outro responde. Agora, se você dá uma palavra amiga, corta o mal por ali, muda toda a situação. E era isso que Jesus estava querendo dizer para ele, ó, vá para casa, ou seja, os teus problemas estão lá. Você não pode me seguir, não. Mais ou menos é isso, sabe? Porque o que você tem que fazer está lá nos teus familiares, é lá que você tem que ir. E ele tinha dito isso já para Joana. Vocês lembram, né, a história de Joana, que Joana queria abandonar o marido e segui-lo? O que ele fala para Joana? Não, Joana, vai, trate do seu marido como um irmão, né? Então, é isso que ele está falando para o cego. Você tem coisas a resolver aí nesse grupo familiar, mas mude a sua disposição. E aí, por que está aí essa história? Que está lá em Marcos, esse não passe sequer pela aldeia, está no versículo 26, que é essa fala de Jesus. Porque justamente Jesus conhecia as debilidades do cego de Betsaida. Não foi só a cura do físico que ele olhou, ele sabia as questões que o envolvia, onde estava a questão da cegueira. E as matrizes da cegueira dele estavam nesse convívio familiar e na atmosfera mental, na disposição com que ele não aceitava essas coisas. Então, passava por não retornar à disposição mental que ele tinha até então. Por isso, a cura em 2 momentos. Quer dizer que essas coisas nós não perdemos de uma vez, nós vamos conseguindo resolver essas questões aos pouquinhos. Por isso que não está relacionada exatamente à gratidão, mas essa história está relacionada às nossas debilidades que Jesus conhece, que nós precisamos tratar as matrizes, o nosso campo mental, para realmente ter a cura. Certo? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Antes da gente continuar. Temos cegos de Betsaida aqui? Muitas vezes, as nossas dores estão no convívio com aqueles mais próximos de nós, e a maneira, na verdade, não é eles, né, mas a maneira como lidamos com eles, como aceitamos a situação. Então, tá. E aí, continuando, a sua era uma constante proposta de renovação de metas, de atitudes, de pensamentos. Olha lá no entrar na aldeia. O que é não entrar na aldeia?
Não voltar aos velhos hábitos de pensar. Olha o que a Joana está dizendo. Apesar dela não falar do cego de Betsaida, ai, gente, me corrija, viu, Joana, se eu estiver errado. Mas eu acho que ela pensou nesse caso, porque olha lá, a sua era uma constante proposta renovação dos seus objetivos, das suas atitudes e dos seus pensamentos, não voltar para a aldeia. Depois do encontro com Jesus, volte para os seus problemas renovado, com uma nova perspectiva. É igual essa reunião de hoje, né? Ou todo o nosso processo para estarmos até aqui hoje. Será que as nossas atitudes são as mesmas lá do início da nossa jornada? Ou será que os nossos encontros com os conselhos da mentora nos fazem modificar o nosso pensamento, as nossas atitudes, os nossos objetivos na vida? Não é verdade? Então, ela continua. Sendo o exemplo máximo, não é isso? Jesus, nosso modelo e guia? Então, Jesus sabia que ele veio para ser o exemplo. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele se colocou como exemplo máximo a ser seguido, um caminho seguro para que a gente pudesse retornar à casa do Pai. É Jesus esse caminho. Sendo o exemplo máximo, pedia que ouvissem. Olha os cegos, né? Quando ele cura o cego, o que ele está pedindo? Me observa, veja o que eu faço, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É isso que ele está nos pedindo. Vocês podem, né? Basta querer. É que tá não sei qual questão que é a Maria Lúcia que às vezes sabe aí, ó, Maria Lúcia, tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala exatamente isso, né? Kardec pergunta se os homens poderiam vencer os seus maus hábitos. Não lembro como é que ele chama, os seus vícios, acho que é isso. A espiritualidade responde assim, sim, e muito, não fala nem fácil, e muito facilmente. O que nos falta é vontade. 909, Livro dos Espíritos. Ó, 909. Essa pergunta é importante para nós. Porque assim, por que não faz? Porque não pode? Ah, mas não consigo. Não, é porque não quer. E não sou eu falando, é a espiritualidade dizendo. E aí Jesus também disse, olha, pedia que eu vissem. Observe, Jesus encarnou aqui e conseguiu. É isso que ele veio fazer aqui, mostrar que era possível, né? Isto é, que lhe tomassem a conduta de desapego das paixões cáusticas. Gente, o que é cáustica aqui? Vocês lembram da soda cáustica? Nem usa mais, né? Mas aqui é corrosivo. Então, as paixões nos corroem a alma, vão nos destruindo. Então, nós precisamos desapegar. Olha que interessante, a gente teve lá um capítulo que falou do apego, né? Então, nós vamos nos desapegar dessas paixões. Mas por que a gente ainda está apegado a isso se isso nos corrói? Por quê? Por que será? Porque nós somos imediatistas. Porque nós queremos o prazer imediato. Oi, Maria Lúcia. Ainda, quando você fala dessa questão do esforço, eu estava procurando aqui, porque toda vez que eu falo, que eu vejo das paixões, eu me interesso muito pelo Livro dos Espíritos, que tem a parte da perfeição moral e que fala das paixões, da questão 907 a 912. Inclusive, a 909, essa que você comentou, está aí. E eu me lembro, quando falo em paixões, eu me lembro de uma passagem assim, tinha um cavalo que vinha num galope e um homem em cima. Parecia que ele ia para algum lugar importante. E aí um homem à beira da estrada grita para ele, para onde você está indo? Ele diz assim, eu não sei, pergunte ao cavalo. E vem ao encontro de uma das questões do Livro dos Espíritos, porque Kardec pergunta, e que fala que a paixão faz parte da natureza humana. Então, se ela faz parte, então como que a gente lida com isso? Se é para o bem. Então, eu vou ler para a gente poder estar refletindo sobre isso, porque Jesus fala do desapego das paixões cáusticas,
ou seja, das paixões corrosivas. Mas existem as paixões que servem para alavancar o progresso da humanidade. Então, a gente tem que ter cuidado com a reflexão sobre as paixões, porque nem de tudo ela é quando ela deixa de ser, quando a paixão te domina, né? Então, na questão 907, mesmo fazendo parte da natureza, o princípio que deu origem às paixões pode ser considerado um mau princípio? Né? Porque a gente olha, quando você fala em paixões, normalmente você foca algo negativo. Mas a resposta, não. A paixão torna-se má quando ela é excessiva e se alia a uma vontade desenfreada. O princípio que dá origem à paixão foi colocada no homem para o bem, porque pode levá-lo a realizar grandes obras. Então, a gente, quando fala em paixão, a gente já vê o lado negativo, mas é como do cavalo. Se você, ele fala, eu acho muito interessante desse corcel, porque na questão seguinte ele vai falar sobre isso também. Como definir o limite das paixões, né? Quando que elas deixam de ser boas e passam a ser ruins? E aí a espiritualidade responde que as paixões são como um cavalo. Na realidade, tem algumas traduções que falam como um corcel, que é aquele cavalo fogoso, né? E que é útil quando é controlado e que se torna perigoso quando passa a controlar. Então, esse desapego das paixões cáusticas, eu acho que entra nessa reflexão. A paixão, ela é feita porque o homem, por exemplo, o cientista que é apaixonado para desenvolvimento de um remédio para a humanidade, essa paixão é uma paixão boa, né? Já quando você se pega apaixonado por uma pessoa, apegado a ela, e que domina, e que escraviza, é uma paixão doentia. Então, esse desapego que Jesus vem nos ensinar da paixão, é essa paixão que nos leva a afundar a gente e ao outro, né? Era isso que eu gostaria de ter contribuído. Eu gostei muito dessa contribuição, bem pertinente mesmo, viu, Maria Lúcia? Que a gente precisa estar atento a isso o tempo todo. E tem tudo a ver com a questão do autoconhecimento, né? Porque por que a gente precisa se autoconhecer? Justamente para saber esses limites. O problema não é a gente ter essas questões todas, a gente sente, a gente, né? Somos espíritos ainda no caminho. Mas como estabelecer os limites? Como dominar? Aí entra o autoconhecimento, que é a nossa proposta aqui, junto com Joana, né? Na série psicológica. Muito pertinente. Gratidão. Eu li o finalzinho, gente? Acho que não, né? O desapego, então, Jesus propõe, né? Tomasse ele como exemplo de desapego das paixões cáusticas e que cuidassem, ou seja, as pessoas, né, de uma só coisa necessária, que é o reino de Deus embutido no coração. Então, ou seja, tudo o mais que não seja a busca da conexão com o Pai é supérfluo. O que nos interessa, em essência, é a busca do reino de Deus. E aí, quando eu vi isso, né, ela escrevendo isso, que é buscar o reino de Deus embutido no coração, eu vou ler o outro para vocês entenderem por que está com essa parábola aí, com essa imagem. Até eu gosto muito desse quadro, do Rembrandt, sobre a parábola do tesouro escondido. Olha só, na busca do mais importante, o seu encontro elimina o secundário, quando você encontra esse reino. Quando você percebe que a sua paz é mais importante, você não discute por querelas, não é verdade, gente? Eu fico olhando para mim mesma. Antes eu adorava entrar numa disputa. A hora que eu percebi que minha paz é mais importante, não, releva, deixa isso para lá. Para que eu vou tirar
o meu eixo, não vale a pena. É aquela história, né? Eu prefiro ser feliz que ter razão. Então tá, você não quer que eu não tenha, eu não preciso ganhar. E a gente vai, a experiência na vida vai nos ensinando isso, não é mesmo? Quando a gente é jovem, a gente quer sempre ganhar, não é? Então, quando nós encontramos, identificamos o que é mais importante, o resto fica secundário, é segundo plano. Deixe, então, de ter valor para ceder lugar ao que é essencial, ou seja, o necessário, que é o quê? A conexão com Deus. E aí, por isso que eu me lembrei, quando ela fala tudo isso, da parábola do tesouro escondido, que é a parábola mais curta que tem, ela é feita em um versículo, está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 44, que vai falar que o reino de Deus, naquelas parábolas do reino, né? Que ele, no início da pregação de Jesus, ele vai dizer que o reino de Deus se semelha a um homem que encontra um terreno que tem um tesouro escondido, ele vai e vende tudo que ele tem para comprar aquele terreno, para poder entrar na posse daquele tesouro. O que é isso? Quando você descobre o valor dos bens espirituais, você desapega de tudo que é material, porque você sabe que o que vale mesmo são as coisas do espírito. É isso que é a parábola, né, do tesouro escondido. Por isso que eu trouxe que é bem isso que a mentora está nos falando. Eu vou ler, gente, mais um pouquinho para dar tempo da gente terminar, depois eu abro para o comentário. Gente, essas imagens são meio fortes, eu, pelo menos, vou começar pelas imagens, tá? Pedir para vocês olharem aí. Nós temos aí alguém fazendo desmatamento legal aí. No outro, nós temos um problema aí que a gente enfrentou recentemente, vem enfrentando na mídia, as queimadas. As queimadas, tanto em plantação quanto as queimadas em floresta mesmo, né? A gente teve o ano passado, batendo todos os recordes de queimada do nosso planeta. E embaixo, alguém consegue identificar a imagem de baixo? Que cidade é essa aí? Mariana. Mariana, né, que a gente tem que a lama lá desceu, contaminando, matando os peixes, contaminando a água, até chegar lá no Espírito Santo, né, na Foz, enfim. Por que essas imagens estão aí? Para a gente ver o nosso nível de ingratidão para o planeta. É por isso que ela está aí, é isso que a Joana vai dizer. Olha só, vou ler, vocês vão identificar por que essas imagens estão aí. Os homens, porém, na superficialidade dos seus interesses, ou seja, nós pensamos muito rasamente, anelam apenas pelo imediato, que eu posso ter o aqui e agora, que lhes satisfaz no momento, deixando-os ansiosos outra vez. Eita, que não é assim? Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo de um celular. Uma coisa que você quer muito, um celular novo. Aí você vai na internet e fica pesquisando qual é que tem, que câmera que tem. Agora é número de câmera, né, gente? Quantas câmeras que tem. Antigamente eu achava, gente, o meu é bom que vocês vão ver que eu sou desapegada. O meu tem um só, ó. Tá vendo? Uma só. Velhinho. Agora é o número de câmera, tal. E, bom, enfim, mas isso não é problema, né, Maria Lúcia? Tá vendo? Querer uma coisa não é problema. O problema é a falta de limite, é onde eu vou chegar. Então, você quer. Tudo bem, ok? Você quer. Ah, mas eu quero esse que custa não sei quantos mil. Eu vou fazer um sacrifício, vou pagar a prestação, vou deixar de ter. Tudo bem, é um objetivo. Justo, pode ser, não tem problema, né? Não vejo mal nisso. O problema é o seguinte: aí você compra. Você vai ter uma satisfação momentânea assim grande, eu tô feliz, comprei. Gente, eu vou dar um prazo até grande. 10 dias. Lança um novo. Aí era o 10. Aí, lá nos Estados Unidos, sai o 11. Porque o 11 tem não sei o que.
aquela alegria vira uma tristeza, porque agora você não tem 11, você só tem o 10. Mas você está pagando as prestações ainda. É isso que ela quer dizer, olha. A gente anela um objetivo, trabalha para ele, mas quando esse objetivo está só a ver com as nossas paixões, você tem uma satisfação imediata, mas logo, logo você quer outra coisa, porque você sente o vazio. É ou não é assim, gente? Diz para mim, se não é. Não preenche. É por isso que uma das doenças aí que está nos afligindo enormemente é o quê? Ou a depressão ou o transtorno da ansiedade. Ou seja, a depressão é aquele que vive no passado e a ansiedade é aquele que vive no futuro, mas não vive o presente. E qual é o convite de Jesus? Buscar o reino de Deus em nós, viver o presente, conectado com o aqui e agora. Então, por imaturidade espiritual, então está justificando, tá vendo? Ó, por que a gente vive na superficialidade? Porque nós somos crianças. E criança é assim. Pensa numa criança que quer mamar, que está com fome. Nossa, gente. Não adianta você conversar com ela, adianta? Não. Você tem que satisfazer. Então, nós ainda somos crianças que queremos e queremos agora. Então, por imaturidade espiritual, ceifam a árvore de onde retiram os frutos de hoje, acreditando, com ingenuidade, que não terão fome amanhã. Quantas dessas árvores queimadas aí poderia conter um medicamento, um alimento novo? É ou não é? Mas nós vemos só o quê? Quanto nós podemos ganhar com a venda daquela madeira, no caso do corte, no caso da queimada, quanto se pode ganhar para fazer criação de gado, criação de porco, o imediatismo, né? Então tá, então a gente ceifa a árvore hoje pensando que amanhã não vamos ter fome. Mas vamos ter fome amanhã? Vamos. Aí a gente queima, a gente desmata. Aí tem ali na região de Ribeirão aquele negócio que aconteceu lá e a gente não sabe por quê. Não sei nem como é que chamou aquela. Parecendo deserto, aquela tempestade lá de poeira, fuligem, não sei exatamente o que é. Mas, gente, vocês imaginavam assim, vocês iam ver uma situação dessa acontecendo no Brasil? Eu não. E ele aconteceu. O que é isso? É justamente essa nossa ingratidão para com a natureza. Nós tiramos mais do que nós precisamos. Então, nós vamos ter fome amanhã. E quando esta se apresenta novamente, né, a fome, né, não tem onde recolher o alimento. Assim agem os ingratos. Então é isso que está dizendo, assim agem os ingratos. Nós somos ingratos, eu não sei, as imagens estão aí, não sei em que país isso aconteceu, mas está aí. Né? Os ingratos agem dessa forma, destroem como se não houvesse amanhã. Aí ela vai complementar, tá? Toda a água da fonte que o sedentou. Não fazemos isso, gente? Poluímos as águas? Poluímos. Queimam o trigal que lhes deu o pão. Cortam a planta frutífera que os alimentou. Afastam o amigo generoso que os socorreu. Em contrapartida, aí qual é o resultado de tudo isso? Quando você vai afastando a tudo e a todos, vivem a sós, amesquinhados em si mesmos, por conhecerem o seu próprio íntimo. A consciência lhe cobra. Desconfiados, neurotizam-se. Arbitrários são desamados, ou seja, não tem quem os ame, porque eles afastaram todo mundo. E soberbos passam ignorados. E essa imagem já apareceu, eu gostei dela, eu acho que cabe muito bem nesse slide, né? Desse livro, O Preço da Ingratidão, para mostrar que o preço da ingratidão é a solidão. Vamos ficando cada vez mais isolados,
sozinhos em nós mesmos. Por quê? Porque não sabemos reconhecer o valor do outro na nossa vida. Bem, gente, era isso. Aí tem a reflexão, mas eu gostaria de, antes dela, ver o que vocês acham de tudo isso. Concordam, discordam? Alguém, como a Maria Lúcia, gostaria, né, de fazer algum comentário, alguma complementação? Enfim, a palavra está com vocês, se vocês quiserem fazer uso dela. Não? Então tá. Olha, reflexão da semana. Eu gosto quando vocês falam, gente, porque senão eu fico aqui achando que entendi certo, mas às vezes tem outro entendimento. Então, quando vocês estiverem assim, por favor, tá? Porque os textos da Joana não são, né, tranquilos. Aí eu sou grata a vocês se a gente puder debater, tá? Porque eu trago a leitura e vou colocando nos comentários o que eu entendi, mas eu gostaria de ver se vocês estão entendendo assim também, ou se não estamos entendendo, por isso que eu estudo em grupo, tá? Reflexão da semana. E o Ronaldo, gentilmente, pensou, com base no que nós fizemos, o que, na semana passada, para que a gente pudesse pensar. Espero que vocês tenham pensado. Identifique, graça, você viu que é em sua homenagem, né? Essa reflexão. Identifique uma graça recebida em sua vida. A graça, fazendo um trocadilho, já é graça em minha vida, aqui a sua presença, viu, Graça? Muito obrigada. Então, era para vocês identificarem uma minha só, uma graça recebida. E aí, a tarefa, na verdade, era, a partir dessa situação, vocês conseguirem elencar o rol de pessoas, tá no plural, que eram responsáveis, né, ou que fizeram com que essa graça fosse possível. Então, o desafio era, será que a partir de uma situação você consegue buscar o rol de pessoas? Eu estou pensando só em pessoas, né? Envolvidas naquilo. E aí, alguém conseguiu pensar em algo? Pode falar, Graça. A Graça vai dar uma da Graça. Eu pensei muito essa semana, sabe? E me recordei de um fato. Já faz bastante tempo. E que eu só alcancei essa graça por conta da persistência, da pressão de uma pessoa, sabe? Que via em mim um certo desânimo, sabe? De tomar uma atitude, uma fraqueza, e ela me pressionava, essa pessoa me pressionava. Até que eu falei assim, não, para ficar livre dessa pessoa me pressionando, eu vou fazer isso. E foi uma bênção na minha vida, sabe? E isso, eu sou grata, eu sou eternamente grata a essa pessoa por ter me pressionado tanto, certo? E eu ter conseguido. Foi realmente uma bênção na minha vida. É gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Vamos lá. Muito bem. Oi, Maria Lúcia. Olha, o que eu gostaria de deixar registrado, claro, são várias pessoas, mas uma coisa que é recorrente, e eu sempre lembro, é o meu primeiro emprego. Eu sei que é uma coisa que às vezes é muito banal, mas há 40 anos, 62 eu tenho, então vamos lá, com 18, 17 anos, eu tive a oportunidade, uma vizinha minha tinha uma lojinha assim, caseira, e ela viajava muito para São Paulo, e ela me deu a oportunidade, eu com 17 anos, sem experiência nenhuma, eu trabalhava em casa com a minha mãe, fazendo doce, canudo, né? E ela deixou nas minhas mãos a loja dela, e ela vinha cada mês, e eu até hoje, ela já partiu,
Até hoje, eu lembro, quando eu lembro nela, na Rosinha de Simone, eu faço uma oração para ela, porque eu acho tão importante esse primeiro trabalho de experiência, onde você aprende a ter disciplina, a confiança que ela depositou em mim, uma garota, né? Que poderia estar ali sem experiência, e dei andamento durante 2 anos, né? E eu agradeço até hoje a minha primeira patroa. E onde quer que eu entrasse, o serviço que eu entrasse, que a gente poderia abordar sobre isso, eu sempre falei da importância. Pode não ser nada para alguém, mas para mim foi muito importante isso na minha vida. Então, toda vez que eu lembro dela, eu faço uma oração e mando, olha, obrigada, viu, por ter confiado em mim, porque foi a partir dali que eu consegui outros serviços e que eu consegui condições de hoje estar como eu estou, né? Então, era isso que eu queria deixar registrado. Gratidão pela partilha, Maria Lúcia. Graça também, né? Que eu acabei não falando, gratidão pela partilha. E que é bem isso. E mais alguém? Nessas situações que vocês elencaram, só uma vocês conseguiram identificar? Vai pensando aí. Oi, Edna. Bom, eu posso até falar que eu sou eternamente grata a uma tia, irmã da minha mãe, que foi quem me criou, porque quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe foi embora e deixou a mim e o meu irmão com os meus avós maternos. E, assim, meu irmão acabou ficando com uma irmã da minha mãe e eu fiquei com essa tia solteira, junto com o irmão dela também solteiro. E, assim, ela pagou escola particular para mim, ela trabalhava, né, no INSS, eu até saía, às vezes, do colégio e ficava com ela no trabalho, eu gostava de colocar em ordem alfabética lá os pensionistas do INSS e tudo mais. Então, assim, ela me deu também uma visão dessa parte de trabalhar fora, né? Porque ela, das 3 irmãs, foi a única que trabalhava fora. Então, assim, em termos de educação, né, de escola, e também em termos profissionais, ela sempre me estimulou muito, me ajudou muito. Então, assim, eu sou muito grata por isso. E assim, foi difícil para mim superar também, porque você estudar numa escola particular de freiras, né, numa época em que você ter pais separados era uma coisa assim, quase que escandaloso, né? E assim, a história que foi passada, para não ficar ruim, é que eu era órfã, mas eu sabia que eu não era, né? Então, eu frequentei todo o ginásio nesse colégio, assim, como se fosse isso, mas no fundo, eu sonhava, um dia eu vou sair de casa e eu vou dar de cara com ela. E, na verdade, isso aconteceu quando eu tinha 15 anos, ela voltou, trazendo uma irmã de 9 anos, né? Aí eu já tinha uma irmã. E, assim, continuou, aí a gente continuou morando juntas e tal, ela ficou comigo até quando eu casei, aí meu pai também depois casou e tem mais 2 meio-irmãos, né? E um dia um desses meus irmãos, né, perguntou para mim, você não tem mágoa da sua mãe? E eu disse assim, quem sou eu para julgar? Porque eu não sabia qual era a situação que ela tinha passado com o meu pai. Eu sei que financeiramente difícil, mas eu não sei se é alguma coisa. E assim, ela fez aquilo e eu não vou julgar, né? Eu acho que eu tenho sim que ser grata. Grata a ela, porque foi graças a ela que eu pude estar aqui, hoje, ter nascido, e sou muito grata a essa minha tia que me deu toda essa estrutura, né? Essa parte moral, né? Que eu tenho hoje. Então, eu sou grata pelo que eu sou hoje, as 2, na verdade. É isso. Que linda história, Edna. Que bom, né, que você consegue pensar assim. Que bom que você saiu da aldeia.
Você não passou pela aldeia, né? Pensou diferente que muitos na tua situação ia pensar realmente. Foi a pergunta que ele te fez. É natural. Nossa, agora você se rebela contra sua mãe, como ela pôde fazer isso com você. E você ter essa atitude, acho que isso é muito bom mesmo, né? Denota a sua maturidade, dona Edna. Eu até ia compartilhar, mas já são 8h02. Então, como as queridas Graça, Edna e Maria Lúcia compartilharam, acho que já dá para a gente ter uma ideia, mas cada um de nós tem certeza que pensou aí na situação. Então, ficamos por aqui hoje, pensando aí nessas pessoas realmente por conta do que dessa graça recebida nós somos gratos. Então, eu também sou grata a vocês por estarem aqui, por essa oportunidade de estarmos juntos. E eu gostaria de convidá-los para a gente encerrar o nosso encontro semanal e termos desejando uma ótima semana para vocês, que vocês me acompanhem no Pai Nosso, agradecendo a Deus, a Jesus, a benfeitora, a oportunidade que temos a todo instante. Pai nosso que estás em toda parte, santo seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como já é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que nós vamos aprendendo a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, que a paz de Jesus esteja com vocês e irradie-se pelo seu lar, pelos seus contatos, pelos lugares onde você for durante toda essa semana e até quarta que vem. Grande beijo. Tchau, boa noite a todos, até semana que vem. Fique com Deus. Boa noite, Gustavo. Boa noite, gente. Boa noite, até semana que vem. Até a Sônia.